Já aconteceu de você entrar numa sala e todo mundo parar de falar? Não é porque você gritou, não é porque você ameaçou, não é porque fez um escândalo. Você simplesmente entrou e as pessoas sentiram um silêncio estranho, uma atenção involuntária, um respeito automático que ninguém precisa impor. Isso não é sorte, não é genética, não é carisma de berço. É poder maquiavélico em sua forma mais pura. E eu vou te ensinar exatamente como desenvolver isso. Neste vídeo, vou te revelar o conhecimento que Maquiavel reservava apenas para os príncipes, a arte de fazer os outros tremerem diante da sua presença, sem dizer uma palavra sequer. A dor que você sente é a sensação de que não importa o quanto você fale, ninguém te leva a sério. É chegar em lugares e ser ignorado. É ter ideias geniais, mas ninguém escuta, porque você não tem presença. É ver gente medíocre comandando salas inteiras, enquanto você, com mais competência, fica invisível. É saber que o problema não é o que você diz, mas como você é percebido. Te ensinaram que é sobre ser bom no que faz, sobre trabalhar duro, sobre ser gentil, mas esqueceram de te ensinar a parte mais brutal. Presença domina a competência, sempre. Vou te mostrar os estudos científicos que provam isso. Vou revelar como o cérebro humano responde à autoridade e presença. E vou te dar os princípios maquiavélicos exatos para desenvolver essa força magnética que faz os outros te respeitarem automaticamente. No final, você vai entender por que algumas pessoas comandam sem falar e outras falam sem comando. Vamos começar com algo que você já testemunhou, mas nunca entendeu completamente. Por que algumas pessoas entram numa sala e todos param? Por que certos indivíduos falam e todos escutam, enquanto outros gritam e são ignorados? A resposta está no cérebro, e a ciência descobriu algo brutal. Pesquisadores usando ressonância magnética funcional estudaram o que acontece no cérebro quando pessoas encontram alguém que reconhecem como presença de respeito. O estudo era simples, mas brutal. Colocaram participantes religiosos num scanner cerebral. Disseram que pessoas com poderes de cura iriam orar por eles. Monitoraram o cérebro durante todo o processo. Resultado? O centro de controle dos participantes desativa, especificamente o córtex pré-frontal medial e o córtex pré-frontal dorsolateral bilateral, as duas áreas responsáveis por pensamento crítico, julgamento, tomada de decisão consciente. Deixa isso entrar. Quando você está diante de alguém com verdadeira presença, com uma autoridade inquestionável, seu sistema executivo frontal literalmente desliga. E tem mais. Uma análise independente mostrou que quanto maior a desativação dessas áreas, maior a avaliação posterior do carisma da pessoa e da experiência de conexão divina durante a oração. Em outras palavras, quanto mais seu cérebro desliga o pensamento crítico, mais poderosa parece a presença do outro. Os pesquisadores compararam isso diretamente ao que acontece durante a hipnose. Experimentos anteriores de hipnotismo mostraram que quando a hipnose funciona, vem sempre precedida de desativação frontal massiva, uma entrega literal da função executiva para o hipnotizador. É o mesmo mecanismo. Presença age como domínio sutil. Você não decide conscientemente respeitar essa pessoa. Não pensa, vou dar autoridade para ela. Seu cérebro faz isso automaticamente. Antes mesmo de você ter um pensamento consciente sobre isso, é primitivo, é involuntário, é poderoso. Mas aqui está a pergunta brutal. Se é automático, você pode aprender a ser essa pessoa? Ou alguns nascem assim
e outros estão condenados a sempre seguir. Calma, porque a resposta vai chocar você. Maquiavel entendia isso 500 anos antes da neurociência provar. Ele dizia que o líder não precisa ser o mais forte, não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser o mais justo, precisa parecer que é. E aqui está o insight brutal. Projetar não é enganar. Projetar é entender. É entender que poder não é só o que você tem, é o que os outros percebem que você tem. E a percepção é controlada por sinais específicos que seu cérebro processa antes da consciência. Primeira revelação de poder. A maioria das pessoas perde o respeito antes de abrir a boca. Linguagem corporal retraída, olhar evasivo, voz insegura, foco indeciso, sede de aprovação, justificativas antecipadas. Tudo isso grita: não sou ameaça, podem me ignorar. E o cérebro dos outros capta isso em milissegundos. Antes de você dizer bom dia, você já perdeu a autoridade. Estudos sobre postura de liderança natural mostram que isso é um traço de personalidade mensurável e estável. Pessoas com alta inclinação para liderar naturalmente adotam postura, tom e energia que sinalizam uma hierarquia superior. Pesquisas recentes em 2024 e 2025 examinaram como essa postura se manifesta em diferentes contextos. Descobriram que pessoas com alta orientação para a dominância social lidam melhor com hierarquias, experimentam menos ansiedade em situações competitivas e naturalmente gravitam para posições de liderança. Mas aqui está a parte que ninguém conta. Essas não são características fixas de nascimento. São padrões neurais que podem ser desenvolvidos. Seu cérebro tem os neurônios da influência. Eles disparam quando você realiza uma ação e quando observa outro realizando a mesma ação. É o mecanismo por trás da empatia, da imitação, do aprendizado social. E aqui está o truque brutal. Os neurônios da influência funcionam nos dois sentidos. Quando você adota posturas, tons e energia de dominância conscientemente, seus neurônios da influência fazem seu cérebro acreditar que você realmente é dominante. E quando seu cérebro acredita, seu corpo transmite. E quando seu corpo transmite, outros cérebros captam através dos neurônios da influência deles. É um loop de feedback. Você age como se tivesse presença. Seu cérebro começa a acreditar. Seu corpo projeta com mais naturalidade. Outros captam a autenticidade crescente. Reagem com mais respeito. Isso reforça sua crença interna e o ciclo continua. Mas aqui está o truque que os coaches motivacionais não contam. Você pode treinar esses sinais deliberadamente, estrategicamente e com prática suficiente. Eles se tornam automáticos. Mas tem um problema, um erro que 90% das pessoas cometem quando tentam desenvolver presença. E esse erro não só falha em criar respeito, como cria o oposto. O erro é confundir presença com grosseria, poder com excesso, autoridade com soberba. Você já viu esse tipo? O cara que fala alto demais, que interrompe todo mundo, que força a presença através de volume e intensidade, que tenta intimidar em vez de dominar. Sabe o que acontece? As pessoas sentem o desespero, sentem a compensação, sentem a fraqueza disfarçada de força e o cérebro delas não desativa. Não entrega autoridade, pelo contrário, ativa mecanismos de defesa, resistência, desgosto. Maquiavel, ele seria cruel com gente assim. Ele diria: você está mostrando medo através de grosseria. E todo mundo percebe. A verdadeira presença é o oposto disso. É calma, é contenção, é energia controlada, não energia dispersa. É silêncio estratégico, não um excesso desesperado.
Pensa num predador de respeito, um leão, um lobo, uma águia. Eles não precisam ficar rosnando o tempo todo. A simples presença deles faz os outros recuarem, porque o corpo inteiro deles comunica: eu sou perigo. Mas de forma silenciosa, contida, certa. A segunda revelação sobre o poder é essa. A presença real vem de uma certeza interna, não de uma atuação externa. Pessoas com uma postura de liderança natural não precisam provar nada, não se justificam, não buscam aprovação, não ficam dando explicações demais. Elas simplesmente são, e essa solidez é magnética, porque é rara. Num mundo cheio de gente desesperada por validação, alguém que não precisa dela se destaca automaticamente. Estudos sobre os neurônios da influência mostram algo fascinante. Quando você está genuinamente calmo e confiante, os neurônios da influência das pessoas ao seu redor captam essa energia. Elas sentem a sua certeza, e os cérebros humanos interpretam certeza como competência, como hierarquia superior. Mas como você desenvolve essa certeza quando não a tem? Como você projeta calma quando está nervoso? É aí que entra uma técnica maquiavélica que poucos dominam. Tão simples que parece óbvia. Tão poderosa que muda tudo quando você aplica. Primeiro pilar: controle corporal total. O seu corpo fala antes da sua boca. E a maioria das pessoas tem corpos que gritam ansiedade, movimentos nervosos, dedos batucando, peso passando de um pé para o outro, olhos que não conseguem manter o contato, postura caveada, respiração rápida e super rasa. Cada um desses sinais transmite: eu não estou no controle, nem de mim mesmo. A técnica: antes de entrar em qualquer situação onde você precisa de presença, faça um scan corporal de 30 segundos. Pés firmes no chão, separados na largura dos ombros. Peso distribuído, igualmente. Coluna ereta, mas não rígida. Ombros relaxados para trás. Queixo paralelo ao chão. Mãos visíveis, quietas ou em posição neutra. Respiração profunda, pelo diafragma, não pelo peito. Amy Cuddy ficou famosa pelas Power Poses em 2010. O estudo original dizia que 2 minutos em posturas de poder aumentavam a testosterona, diminuíam o cortisol e melhoravam a performance. A ciência por trás dos hormônios foi contestada. Estudos de replicação não encontraram mudanças hormonais. Em 2016, até a coautora Dana Carney disse que não acreditava mais nos efeitos das Power Poses. Mas, e esse mas é crucial, outros estudos descobriram que posturas expansivas, sim, aumentam sentimentos subjetivos de poder, não os hormônios, mas a autopercepção, e a autopercepção muda o comportamento, e o comportamento muda a percepção dos outros. É um loop indireto. Você não aumenta a testosterona com uma pose, mas você se sente mais poderoso. Então, age com mais confiança. Então, os outros reagem com mais respeito. Então, você se sente ainda mais poderoso. Maquiavel adoraria essa distinção, porque ele sempre soube. Não importa se você realmente é poderoso internamente. Importa se você age como se fosse. E a diferença entre os dois se dissolve com o tempo. Mas não é uma pose de 2 minutos antes de uma situação importante. É o controle corporal constante durante a situação. Exemplo prático. Você está numa reunião. Alguém te desafia de forma agressiva. O impulso natural, o corpo se retrai, ombros para frente, olhos desviam, postura defensiva. Se você permite isso, todo mundo na sala capta, automaticamente, subconscientemente. Os neurônios da influência deles disparam.
Interpretação. Essa pessoa perdeu status, é seguro ignorá-la. Mas, se você mantém coluna ereta, ombros relaxados para trás, olhar direto no desafiador, respiração profunda e lenta, mãos visíveis e quietas, o que acontece? Todo mundo na sala capta isso. Interpretação. Essa pessoa não está abalada, não se sente ameaçada, deve ter recursos internos superiores, deve ser perigoso desafiar mais. O respeito aumenta automaticamente. E o mais brutal, você nem precisa responder verbalmente ao desafio. O corpo certo, mais um silêncio de 3 segundos, já comunicou tudo o que era necessário. Segundo pilar, economia de energia e palavra. Pessoas sem presença desperdiçam energia, falam demais, explicam demais, gesticulam demais, reagem demais. Maquiavel ensinaria: cada palavra que você fala sem necessidade é poder que você doa. Cada reação emocional visível é controle que você perde. A técnica, a regra dos 3 segundos, antes de falar, pause 3 segundos. Parece uma eternidade no início, mas faz 2 coisas brutais. Força você a pensar antes de falar e cria uma tensão que prende a atenção. Quando alguém faz uma pergunta agressiva ou uma provocação, 3 segundos de silêncio antes da resposta mudam a dinâmica. Completamente. Você não está lutando para responder. Você está decidindo se vale a pena responder. Essa diferença, todo mundo sente, e quando você fala, economia, metade das palavras, dobro do impacto, sem rodeios, sem justificativas, sem eu acho, talvez, não sei se, afirmações diretas ou perguntas estratégicas. Terceiro pilar, o olhar de predador. O contato visual é um dos sinais mais primitivos de dominância em primatas, incluindo os humanos, mas tem o jeito certo e o jeito errado. O errado, encarar fixamente, tentando intimidar. Parece um psicopata ou uma compensação de insegurança. O certo, contato visual relaxado, direto, sem pressa. Você olha quando quer, desvia quando decide, não quando fica desconfortável. A técnica, quando alguém estiver falando com você, olhe diretamente nos olhos, não fixamente, relaxado, como se estivesse vendo através deles, não para eles. Mantenha até terminar a frase deles. Só então processe. Só então responda. A maioria das pessoas desvia o olhar no meio da fala do outro. Ansiedade para responder, medo do contato. Isso comunica submissão. Quando você mantém o olhar calmo durante toda a interação, o cérebro do outro interpreta: essa pessoa não tem medo de mim. Automaticamente te coloca numa posição superior na hierarquia percebida. A terceira revelação de poder. A presença não é sobre ser visto, é sobre controlar como você é percebido. Você pode estar em silêncio num canto e ter toda a atenção da sala. Se a sua energia estiver contida, controlada, certa, ou pode estar no centro, falando alto e ser ignorado. Se a sua energia estiver dispersa, nervosa, necessitada. Estudos mostram que a liberação de oxitocina acontece não só com o contato visual e os sorrisos, mas com a sensação de segurança. As pessoas gravitam para quem parece certo, estável, no controle, porque os cérebros primitivos procuram segurança em hierarquias. Seja a pessoa mais estável energeticamente numa sala, e você automaticamente se torna a âncora emocional. E as âncoras comandam, mas tem uma última peça, a mais brutal. Aquela que separa a presença temporária do poder permanente. E quando você entender isso, nunca mais vai ver as relações humanas da mesma forma.
Aqui está o que Maquiavel nunca escreveu explicitamente, mas que está presente em cada página de O Príncipe. O verdadeiro poder não vem de fazer com que as pessoas te respeitem, vem de não precisar que elas te respeitem. Deixa eu te explicar esse paradoxo brutal. Quando você precisa de respeito, você transmite necessidade. E necessidade é fraqueza visível. O cérebro dos outros capta isso, e eles perdem o respeito automaticamente. Mas quando você genuinamente não precisa do respeito deles, quando você está bem, com ou sem a aprovação deles, você transmite completude, autossuficiência, valor intrínseco. E isso é irresistível, porque é raro. A maioria das pessoas está desesperada por validação. Fazem qualquer coisa para serem aceitas, respeitadas, amadas, mudam de opinião, escondem a verdade, interpretam personalidades. Então, quando aparece alguém que claramente não se importa, que está confortável sendo exatamente quem é, que não muda o comportamento para agradar ou impressionar, todo mundo para. Porque isso sinaliza valor superior. Em termos evolutivos, se você não precisa da tribo, você deve ter recursos próprios suficientes. Deve ser valioso o suficiente para dar-se ao luxo de não precisar de ninguém. E todos querem estar perto disso. Todos querem validação disso. Porque a validação de quem não precisa validar, ninguém vale mais. Mas aqui está a virada que muda tudo. Você não pode fingir isso. Você não pode performar indiferença, porque indiferença fingida é ainda necessidade, é ainda busca de aprovação disfarçada. Você só projeta verdadeira presença quando desenvolve verdadeira autossuficiência emocional. Quando você realmente não precisa da validação, aprovação ou respeito de ninguém para se sentir completo. E como você desenvolve isso? Através dos princípios maquiavélicos brutais, competência real, autoconhecimento, objetivos claros, valores sólidos, autocontrole, independência estratégica. Quando você tem essas bases, a presença se torna um subproduto natural. Você não tenta ter presença, você simplesmente tem. Quarta e última revelação. Fazer os outros tremerem não é sobre intimidação. É sobre ser tão sólido internamente que eles sintam a diferença entre você e a fragilidade deles. Quando você entra numa sala e todos param, não é porque você fez algo para eles. É porque você é tão claramente diferente da performance desesperada que todos estão fazendo, que sua simples presença expõe isso. E exposição gera reação, respeito de alguns, hostilidade de outros, indiferença de ninguém. Porque presença real não permite indiferença. Ou você está magnetizado, ou repelido, mas nunca é neutro. E isso, Maquiavel diria, é como você sabe que está no caminho certo. Você acabou de receber o conhecimento que Maquiavel guardava para os príncipes. Viu estudos de neurociência que provam como a presença desativa o centro de controle e força, o respeito automático. Conheceu os 3 pilares práticos: controle corporal, economia de energia, o olhar de predador, e entendeu a verdade final sobre a indiferença estratégica. Esse nível de conteúdo não existe em vídeo motivacional de 5 minutos. Não existe em curso de comunicação genérico. Não existe em coach de LinkedIn. Existe aqui porque meu compromisso não é te fazer sentir bem, é te fazer poderoso. E poder real exige verdade brutal, sem açúcar. O Super Thanks ali embaixo não é doação, é investimento estratégico. Você está dizendo: preciso de mais conteúdo assim. Conteúdo que me trata como um adulto capaz de lidar com verdades duras. Conteúdo que me dá ferramentas reais,
Não frases motivacionais, vazias. Quando você clica naquele ícone, você está financiando a produção de conhecimento maquiavélico aplicado ao poder pessoal. Está garantindo que eu continuarei produzindo o que outros não têm coragem ou capacidade de produzir. Você não é um espectador passivo, você é um estrategista ativo, que entende que conhecimento é investimento. E esse é o melhor retorno que você vai encontrar. Como você aplica tudo isso? Como você passa de invisível para magnético em 30 dias? Protocolo de transformação de presença. 30 dias. Semana 1, fundação corporal todo dia. 5 minutos antes de sair de casa. Scan corporal completo. Pés, postura, ombros, queixo, respiração, até se tornar automático. Em toda interação, consciência total do corpo, sem se contorcer, sem movimentos nervosos. Economia de movimento. Exercício diário. 2 minutos em postura de poder. Não escondido, em público, no café, no escritório, na rua. Habituar seu corpo a ocupar espaço, sem desculpas. Semana 2. Economia de palavra-regra dos 3 segundos antes de falar. Em toda interação, mesmo quando parece estranho. Cortar 50% das palavras. Se você ia falar 10 palavras, fale 5. Eliminar. Eu acho, meio que, não sei se, talvez. Exercício diário. Uma conversa inteira, onde você fala metade do tempo. Deixe silêncios. Veja como os outros correm para preenchê-los. Semana 3. Domínio do olhar, contato visual. Direto, relaxado, em toda a conversa. Manter até a pessoa terminar de falar. Quando sentir vontade de desviar por desconforto, mantenha mais 2 segundos. Treinar a tolerância ao desconforto. Exercício diário. Escolha uma pessoa para conversar com o olhar 90% do tempo. Note as reações delas. Semana 4. Indiferença estratégica. Praticar o desapego do resultado. Entre em uma situação social sem o objetivo de impressionar, agradar ou ser aceito, apenas observe. Teste, diga algo controverso, mas verdadeiro, sem suavizar, sem justificar depois, apenas fale e aguarde. Exercício diário. Rejeite algo. Um convite que não quer, uma proposta que não serve, um pedido que não faz sentido, sem desculpas elaboradas. Só. Não. Obrigado. Protocolo de emergência. Situações de alto impacto antes de uma entrevista. Reunião importante. Apresentação. Primeira impressão crítica. 10 minutos antes. Isolamento total. Sem celular. Sem conversa. Apenas respiração profunda e scan corporal. 5 minutos antes. Postura de poder. Expanda o corpo. Ocupe espaço. Respire fundo. 2 minutos antes. Visualização. Você é uma rocha. Todos são água. A água flui ao redor da rocha. A rocha não se move. Durante regra de ouro, responda 20% mais devagar que o impulso natural. Força a contenção. Cria gravidade. Sinais de progresso. Como saber que está funcionando. Semana 1 de 2. Vai parecer estranho, artificial, como se estivesse atuando. Normal. Continue. Semana 3. Algumas pessoas começam a reagir diferente. Mais deferência, mais espaço, mais atenção quando você fala. Semana 4. Você nota que não precisa mais lembrar conscientemente. O corpo assume a postura automaticamente. Os silêncios são confortáveis. O olhar é natural. Dia 30. Teste final. Entre numa sala de estranhos. Não force nada. Apenas seja e observe quantos olham, quantos se aproximam, quantos pedem sua opinião, sem você oferecer. Se a resposta é mais do que antes, funcionou. Se a resposta é significativamente mais, você desenvolveu presença real.
Mas existe uma diferença absurda entre desenvolver uma presença de respeito e manter essa presença. É aí que a maioria das pessoas bancam o mané. Elas até conseguem causar impacto por um mês, sentem o gostinho do poder, veem as reações das pessoas e aí relaxam, param de se esforçar, voltam aos velhos hábitos e a presença evapora. Por quê? Porque não sacaram a real, a verdade mais cruel de todas. Ter presença de respeito não é uma habilidade que você aprende de uma vez e pronto. É um estado que você cultiva diariamente. É que nem ir para a academia. Você não fica sarado uma vez na vida e pronto, tá trincado para sempre. Tem que manter a disciplina, senão perde tudo. Até Maquiavel, que passou décadas observando príncipes e chefes, percebeu: quem mantém o poder não é o cara mais forte no começo, é o cara mais constante, que não fraqueja. Então se liga nesse protocolo de manutenção que separa a presença modinha da transformação de verdade. Manutenção. Presença de respeito não é destino, é treino, que nem músculo. Se você não usar, atrofia. Todo dia, uma interação consciente, presença total, 100% dos 3 pilares. Toda semana, se coloque numa situação desconfortável, onde você vai praticar a indiferença estratégica. Todo mês, faça uma autoavaliação brutal. Eu estou crescendo de verdade, me tornando um cara autossuficiente, ou estou só atuando como um cara autossuficiente? Porque a diferença entre uma coisa e outra é a diferença entre o poder real e a ilusão de poder. E Maquiavel não tinha paciência para a ilusão. E aqui vai o teste final, que Maquiavel usaria para saber se você desenvolveu uma presença de respeito de verdade, ou se está só usando uma máscara. O teste maquiavélico da presença autêntica. Situação 1. Alguém te esculacha em público. A primeira coisa que você sente é raiva, vergonha, vontade de dar o troco? Ou você mantém a calma, observa a situação sem se abalar por dentro? Quem tem presença de respeito de verdade não se desespera. Quem está de máscara reage, mesmo que não mostre. Situação 2. Você está sozinho, ninguém está te vendo. A sua postura, a sua energia, o seu autocontrole continuam lá? Ou você relaxa porque não tem plateia? Presença de respeito é constante. Máscara é só para quando tem gente olhando. Situação 3. Um cara que manda mais que você te peita. Você continua com a mesma calma, o mesmo olhar, falando só o necessário? Ou você já se encolhe, todo medroso? Presença de respeito não acha que a hierarquia de fora é mais importante que a de dentro. Máscara se curva para quem parece ter mais poder. Situação 4. Você faz uma besteira. Gigante. Erro feio que todo mundo viu. A primeira coisa que você faz é tentar se justificar, botar a culpa nos outros, esconder a cagada? Ou você assume a responsabilidade com a mesma tranquilidade que comemora as vitórias? Presença de respeito. Não é frágil. Máscara protege o ego a qualquer custo. Se você passou nos 4 testes, parabéns. Você não está só atuando. Você desenvolveu uma presença de respeito de verdade. E isso, Maquiavel diria, é raro, valioso e muito poderoso. Agora me conta, qual foi a situação em que você viu alguém dominar um ambiente inteiro sem precisar abrir a boca? O que essa pessoa fez ou deixou de fazer que causou tanto impacto? Descreva a cena, o contexto, as reações das pessoas e o que você aprendeu com isso. Porque aprender com a experiência dos outros é tão importante quanto praticar. E cada história nos comentários pode nos ensinar muito.